Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Chegamos então para mais uma aula onde nós iremos resolver mais algumas questões. Então, na aula anterior, você sentiu ali o gosto da maldade da banca. Não pense que você vai encontrar algo diferente, pois você não vai. Pode até encontrar um pouquinho mais fácil, mas diferente do que eu trouxe, não. Você irá perceber que nós fomos fiéis quando nós, então, elaboramos essas questões aqui. E nós realizaremos mais algumas, vamos fazer mais algumas aqui. E com isso, se Deus quiser, você então terá como base aí para saber como está o seu nível de preparação. E aqui fica a dica. Então, ao total, serão 15 questões. Se destas 15 questões você acertar 10, falta só um pente fino, só um detalhezinho. Se você acertou 12, significa dizer que você estará entre os classificados. Você estará dentro do número de vagas. Se você acertou de 12 a 15. Se você acertou 10 ou 11, significa dizer que você está ali, ó, no pente fino. Você está ali naquela, vamos dizer assim, quase lá. Se você acertou de 6 até 9, significa dizer que você precisa fazer uma nova revisão, ver ali as nossas aulas, fazer ali um complemento do seu resumo. Se você acertou menos do que 5, aí a situação enseja aí uma situação de urgência. Aí nós temos que chamar aí o SAMU da preparação, justamente para quê? Para que você possa, então, rever as aulas, fazer novamente os resumos e aí sim verificar ali a melhora na sua porcentagem, tá bom? Então, vamos para mais algumas questões? Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos, então, na aula 14. Nós estamos estudando a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Vamos resolver aqui mais uma questão. Eu quero, então, aqui agora, todo mundo concentrado. Você já sabe, você já conhece a maldade da banca e você não vai querer mais cair nessa maldade, não é verdade? São questões com um nível razoável de dificuldade, próprio daquele que você encontrará na prova. De novo, eu quero que você me responda com base na Lei Complementar 207 e eu quero que você me traga aí, que você me fale sobre a alternativa correta. Então vamos lá. Instaurada a sindicância, a autoridade que a presidir comunicará o fato à Corregedoria Geral da Polícia Civil, ao órgão setorial de pessoal e à Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública. Gente, o erro está no seguinte fato, olha, quando você instaura uma sindicância, para quem que você tem que falar isso? Então, o presidente, ele tem que avisar isso para a Corregedoria Geral da Polícia e para o órgão setorial, gente. Ele não há na lei a previsão de informar isso para a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública. Não há esta previsão, ok? Então aqui o erro consiste no fato de a sindicância não necessitar de ser informada à Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública. Vai informar só a Corregedoria Geral da Polícia Civil e ao órgão setorial. Aqui, pessoal, é aquele tipo de questão que eu já avisei. A banca vai acrescentar uma informação que não existe. Vai acrescentar uma informação que não existe e aí isso, se você não estiver atento, poderá fazer com que você erre a questão. O delegado geral de polícia, ele poderá, quando entender conveniente, solicitar a manifestação do Conselho da Polícia Civil antes de opinar ou proferir decisão em sindicância ou em processo administrativo. Novamente, aqui nós temos uma colocação que não está prevista na lei. De fato, o senhor delegado geral de polícia, ele pode, desde que ele ache conveniente, ele pode pedir sim a manifestação do Conselho de Polícia Civil, para que ele possa opinar ou proferir uma decisão. Só que isso só pode ser feito em relação à sindicância. Em relação ao processo administrativo, isso aqui não tem respaldo na nossa lei. Então, mais uma vez, uma informação que foi colocada que não encontra amparo na lei.
Na letra C, o processo administrativo ele será presidido por delegado de polícia, que designará como secretário um escrivão de polícia ou um investigador de polícia. Novamente, mais uma vez, a banca acrescentou informação que não existe, porque o processo administrativo realmente ele vai ser presidido por um delegado. Porém, o secretário deverá ser necessariamente um escrivão. Não há previsão que o secretário seja um investigador de polícia. Logo, então, a questão está errada. Na letra D, não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 4º grau, inclusive. Olha só que interessante aqui, novamente o grau de parentesco. E aqui, nesse caso, o grau está errado, pois aqui, quando se tem a palavra encarregado, guarde isso. Quando aparecer encarregado, lembre que o grau é 3º grau de parentesco. Então, o erro está no fato de ter colocado 4º grau. Você viu que ora é 2º grau, ora é 3º grau, mas você não se preocupe. Basta você associar palavras. Apareceu encarregado, associa 3º grau. Então, logo a letra E tem que estar correta. O processo administrativo, ele será instaurado por portaria, correto, não é por resolução, não é por decreto, não é isso? É por portaria. E qual é o prazo que terão para, então, fazer ali a instaurar? Olha, o prazo será de 8 dias e o prazo de conclusão deverá ser no prazo de 90 dias a partir da citação do acusado. Perfeito! Então, em termos práticos, a única resposta correta aqui é a letra E, ok? Logo, letra E. Professor, quais são os artigos que estão nesta questão? Vamos lá. Na letra A, artigo 91, na B, artigo 93, na C, artigo 95, na D, artigo 96 e na letra E, artigo 97 da nossa lei. Belezinha? Tranquilos? Vamos para mais uma? Vamos lá. De novo, eu quero que você me responda com base na Lei Complementar 207 e eu quero a alternativa correta, ok? Então, ao acusado revel, será nomeado um advogado dativo, ficando o processo suspenso até a nomeação de um advogado constituído. Novamente aqui nós temos uma informação que não existe na lei. Então não há qualquer menção de suspensão do processo até que o acusado constitua um advogado. Logo, se isso não está na lei, evidentemente que está errado. Letra B. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. A constituição do advogado poderá ocorrer até a audiência de instrução. O erro aqui, pessoal, está no fato da seguinte questão. Aquele que quiser constituir advogado, ele poderá, gente, constituir a qualquer tempo. Não foi criada qualquer cláusula de barreira. Não há qualquer coisa que diz, é até a audiência de instrução. Não, é a qualquer tempo. Ele foi lá e constituiu, ok. O advogado, então, que assumir, dali para frente, então, ele assume geral, todos os termos. Então, aqui está errado por causa dessa cláusula aqui de barreira. Na letra C, comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 5 dias para requerer a produção de provas ou para apresentá-las. Cuidado com o prazo, não são 5 dias. Para requerer a produção de provas ou apresentá-las, o prazo será de 3 dias. Na letra D, na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo acusado em número não superior a 5 e pelo presidente. Não, aqui justamente ao contrário. Primeiro eu vou ouvir as dos presidentes e depois é que eu vou ouvir a do acusado. Logo, então, aqui tem esse erro. E na letra E,
Olha, então a letra E tem que estar correta. A testemunha, gente, ela não pode se eximir de depor. De fato, isso aqui nós temos. A exceção existe? Existe. Quando for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado. E a única exceção, gente, é quando não houver outra forma. Nós falamos muito sobre isso, tá? É quando não for possível por outro modo, então obter ou integrar, né, a prova do fato ou de sua circunstância. De fato, então, aqui a letra E está com as suas ideias corretíssimas. Vamos ver? Letra E. Quais são os artigos que nós acabamos de trabalhar? Nós trabalhamos com os artigos 101, artigos 102, artigo 103, artigo 104 e, por fim, artigo 105, ok? Então, são as formas pelas quais nós trabalhamos. Questão número 11. De novo, Lei Complementar 207, eu quero a alternativa correta, né? Então, vamos analisar questão por questão. A testemunha que morar em comarca diversa, ela poderá ser inquirida pela autoridade do lugar da sua residência, expedindo-se para esse fim carta rogatória. Não, carta rogatória é quando nós temos um estado, um país para outro, ou seja, carta aqui é carta totalmente diferente. A carta aqui é a precatória. Então, a precatória, sim, poderá ser utilizada. Rogatória, não. Inclusive, rogatória lá no âmbito do Poder Judiciário. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada após serem notificadas. Não, é independentemente de notificação. O acusado é que se vire, ele que tome conta, então, desse aspecto e dá um jeito de trazer esse pessoal. Até a fase de instrução do processo, poderá o presidente de ofício ou a requerimento da defesa ordenar diligências que entenda convenientes. Gente, olha só que interessante. Aqui o erro está, de novo, por ter uma limitação. A questão diz que até a fase de instrução do processo. E, no entanto, a lei diz que é em qualquer fase do processo. Então, novamente, essa limitação temporal não encontra respaldo na nossa lei. Durante a instrução, os julgamentos do procedimento administrativo permanecerão, seus autos, né, do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Corretíssimo. Eu falei sobre isso também e até expliquei quais são os motivos pelos quais isso deverá ocorrer. Na letra E, somente poderão ser indeferidos. Lembra lá, olha, quais são aqueles documentos, aquelas coisas que podem ser indeferidos, tá? Pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato. Realmente, se o requerimento não vai acrescentar nada, não há que ficar lá. As provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias. De fato, tudo isso aí, se der entrada, vai ser indeferido. Também poderão ser indeferidos requerimentos inominados. Não há na lei qualquer referência quanto aos requerimentos inominados. Então, não há qualquer menção se os mesmos serão deferidos ou indeferidos, sequer a previsão. Então, logo, nos termos da nossa lei, a única resposta correta só pode ser a letra D. Vamos ver? Letra D. Quais foram os artigos que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos com os artigos 106, nós trabalhamos com os artigos 107, artigos 108, artigos 109 e artigo 110, tá bom? Então, mais uma questão que você acertou, parabéns! Vamos fazer mais questões. Quero todo mundo gabaritando, hein? Mais uma questão baseada exclusivamente na Lei 207 e eu quero a correta. Letra A. Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos. Então, curso do procedimento, fatos novos. E estes fatos novos são fatos, então, que foram imputados ao acusado.
Quando isso ocorre, lembra que eu falei na teoria, existem duas saídas. Então surgiram fatos novos que serão imputados ao acusado. Poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso conveniente, aditada a portaria. Lembrando sempre que tem que reabrir o prazo para a defesa. Perfeitíssimo! É o que prevê a nossa lei. Ou seja, nos termos que nós temos da lei aí 207, quando há fatos novos, então, imputáveis ao acusado, esta realmente é a saída que se deve ter. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade. Significa dizer que nós teremos que encontrar erros nas demais questões. Mas vamos ver se nós encontramos. Encerrada a fase probatória, então aqui agora abre a ideia, ao encerramento da fase probatória. Dar-se-á vistas aos autos da defesa, que poderá apresentar as alegações finais no prazo de 10 dias. Aqui o está errado é o prazo. O prazo não são 10 dias, mas sim de 7 dias. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 15 dias. Não são 15 dias, são 10 dias. Professor, prazo é um inferno, eu sei. Por isso que eu estou trabalhando muito com você estes prazos. Relatado, o processo será encaminhado ao delegado-geral de polícia, que irá submetê-lo ao Conselho de Polícia Civil no prazo de 72 horas. Não são 72 horas, são 48 horas. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário. Ou seja, gente, todos aqueles termos que forem fazer parte do procedimento serão ali, então, resumidos, serão sintéticos. Autuação, juntada, conclusão, intimação, notificação. Olha o tanto de ão que eu coloquei para você aí. Notificação e citação, nós não temos esta previsão na lei. Eles não dizem que terão forma processual, então, resumida, tanto a notificação quanto a citação. Logo, a única resposta possível aqui, então, de fato, é a letra A. Vamos ver? Quais são os artigos que nós trabalhamos aqui? Simbora comigo. Então, na alternativa A, nós trabalhamos o artigo 111, na B, artigo 112, na C, artigo 113, artigo 114 e, por fim, o artigo 115. Beleza? Tranquilos. Vamos para mais uma questão. Questão número 13. Novamente, o que eu quero explorar? Vou explorar a Lei Complementar 207 e eu quero a alternativa correta. Então, não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Aqui, de novo, o assunto é nulidade. E nos termos do nosso resumo, de fato, a lei tem esta previsão, tá? Ou seja, não há qualquer previsão de nulidade para estas questões. Isso, de novo, aumenta a nossa responsabilidade. Temos que achar erros. É proibido fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do senhor secretário de Segurança. E aqui não é a juízo do secretário de Segurança, mas sim a juízo do senhor delegado-geral de polícia. Então o senhor delegado tem essa incumbência, é ele que fará esse filtro. Decorrido 10 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Perfeito, a não ser um detalhe. Lembra que eu falei, olha, o policial precisa ficar 5 anos no sapatinho. E aí, depois, então, toda aquela questão envolvida ali, a sanção que ele cumpriu, não poderá mais ser considerada em prejuízo do infrator. Logo aí, então, o prazo não são 10 anos, mas sim 5 anos. Na letra D, caberá recurso por todas as vezes necessárias da decisão que aplicar a penalidade. Não, o recurso ele vai encontrar apenas
uma única vez a possibilidade de você recorrer. Então, contra a decisão de aplicação de uma penalidade, apenas uma vez é que caberá recurso. Caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, até aí tudo bem, de decisão que foi tomada pelo senhor governador do estado em única instância no prazo de 15 dias. Não são 15 dias, são 30 dias. Então, de fato, a única resposta que nós temos aqui é a letra A. Vamos ver? Letra A. Quais foram os artigos que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos com os artigos 116, artigo 117, artigo 118, artigo 119 e artigo 120, ok? Foram os artigos, então, que nós trabalhamos. Vamos para mais uma questão. Lei complementar, de novo, eu quero que você me responda com base na Lei 207 e eu quero que você me fale sobre a alternativa correta. Vamos analisar novamente item por item. Os recursos, então aqui agora eu quero que você abra sua mente para o conceito de recursos. Os recursos que trata esta lei complementar têm efeito suspensivo. Ele tem efeito suspensivo? Não, ele não tem, é justamente ao contrário. Ou seja, o fato de eu recorrer não fará com que o processo pare. Mesmo eu recorrendo, o processo continuará normalmente. Então está errado, porque nós temos admitir-se a qualquer tempo a revisão da punição disciplinar. Então aqui agora o resumo é punição disciplinar. Se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. De fato, nós temos aqui uma previsão correta do que está lá na lei, do que está lá, então, na nossa Lei Complementar 207. Vamos ver a letra C. A pena imposta poderá ser agravada pela revisão. Pelo contrário, gente, tá? Eu lembro que eu falei isso, olha, o máximo que vai acontecer é empatar, mas piorar não vai. A instauração do processo revisional poderá ser requerida fundamentalmente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, por intermédio de advogado ou pessoalmente. Não, gente, será sempre por intermédio do advogado. Não há previsão de que haja a instauração de um processo revisional feito diretamente, ou seja, pessoalmente pelo interessado. Sempre será feito através de um advogado. Logo, a letra D está errada. O exame de admissibilidade do pedido de revisão será feito pela autoridade que aplicou a penalidade ou a que tiver confirmado em grau de recurso ou ainda pelo seu delegado corregedor. Não há previsão, não está no rol de competências, não está no rol de atribuições do senhor delegado corregedor tal atribuição. Então, logo, a letra E também está errada. Logo, a única resposta possível nos termos da nossa lei é a letra B. Vamos ver? Letra B. Quais foram os artigos que nós trabalhamos aqui agora? Nós trabalhamos com os artigos 121, nós trabalhamos com os artigos 122, artigo 123, na letra D nós trabalhamos com o artigo 124 e por fim, na letra E nós trabalhamos com o artigo 125. Tranquilos? Vamos para a nossa última questão? Lembra lá que eu falei para você? Se acertou de 12 a 15 por base no último concurso, você estaria então entre aqueles que foram classificados dentro do número de vagas. Quem acertou até 12, tá? Então, vamos lá. Vamos fechar com chave de ouro. Eu quero todo mundo aqui dentro do número de vagas. De novo, eu quero a Lei Complementar 207, só que agora eu quero a incorreta. Vamos ver. Deferido o processamento da revisão. Então, deferido o processo da revisão, será este realizado por delegado de polícia, de classe igual ou superior à do acusado, que não tenha funcionado no procedimento disciplinar
de que resultou a punição requerente. Então aqui nós estamos de acordo com o que diz a lei. Sempre que cobrarem na sua prova, então, o processamento da revisão, já sabe que esta, então, é a ideia que você precisa levar para a nossa prova. Então, em tese, a letra A está correta. Recebido o pedido de revisão, o presidente, então, irá providenciar o apensamento dos autos originais e vai notificar o requerente para que no prazo de 8 dias ele possa oferecer o rol de testemunhas, além disso, requerer outras provas que pretenda produzir. Corretíssimo, é o que está na nossa lei, esta é a previsão. A decisão que julgar procedente a revisão, olha esse resumo aqui, ela poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido e modificar a pena ou anular o processo, estabelecendo direitos aqui atingidos pela decisão reformada. A mesma coisa, a ideia que eu quero que você guarde para a prova de decisão que julgar procedente à revisão é essa que eu acabei então de trazer. Na letra D, contra-se os prazos, incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. É justamente ao contrário, tá? Nós vamos, então, excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. Logo, a letra D está errada. E a letra E, o Estado fornecerá aos policiais civis carteira de identidade funcional, distintivo, algema, armamento e munição para o efetivo exercício das suas funções. Corretíssimo. Então, a única que se mostrou aqui inconveniente, a única que se mostrou errada foi a letra D. Então, logo, a alternativa está errada. Letra D. Quais foram os artigos que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos com os artigos 126, nós trabalhamos com o artigo 127, 128, nós trabalhamos com o artigo 160, parágrafo 130, parágrafo único, e trabalhamos com o artigo 132, ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, então ao longo destas nossas aulas, nós trabalhamos aspectos teóricos e ratificamos o nosso conhecimento com estas questões que nós resolvemos. A mim cabe agradecê-los por essa oportunidade e dizer que eu estou muito confiante na preparação de vocês, na realização do objetivo, no cumprimento da missão. Eu tenho certeza que vocês irão fortes para esta prova. Não esqueçam, vocês são vencedores. Vocês escolheram um caminho brilhante e esse caminho será trilhado. Se Deus quiser, nos encontraremos em muitas outras oportunidades. Oportunidades que certamente farão diferença na nossa vida. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Gente, tchau, tchau.